seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Idade Não É Documento. Meu nome é Jéssica Tarantino, eu sou jornalista e eu tenho muito mais que 30 anos. E eu sou a Mireia Borges, tenho muito mais que 60 anos, né? E hoje a gente está aqui com uma convidada especial, uma querida mãe do Stefano e da Olivia, dois queridos. Stefano, então, é uma graça. Maísa Bonissoni. Olá! Muito prazer. Bem-vinda, Maísa. Que honra estar sentada aqui à frente de duas mulheres tão inspiradoras. Obrigada pelo convite desde já. E a propósito, tenho muito mais que 40 anos. Bom, temos três Nós gerações temos três aqui, gerações aqui. E eu vou apresentar brevemente a Maísa e vocês vão conhecer ela mais durante a conversa, né? A Maísa é jornalista, ela é criadora de conteúdo e idealizadora do canal Não É Má Ideia, que vocês têm que observar hoje. Então, ela botou um sobre escolha de lavabo, que eu achei bárbaro, né? E ela é colunista da revista Dona. Ela fala da Não É Má Ideia. Toda semana? É quinzenal. 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 Eu acompanho, tem ideias muito boas, hein, gente? Maísa, que prazer te receber. E a gente quer saber, assim, um pouco da tua trajetória, para que a gente possa pegar depois várias pinceladas ao longo de tudo isso, né? De todos os assuntos. Um pouco, assim, de como começou, de onde que surgiu a ideia do jornalismo, quem é a Maísa, da onde e por quê. Bem, eu sou, na verdade, catarinense de nascimento, do oeste catarinense, lá da pequena cidade, pequena grande Ceará, que eu sempre brinco. Desde que eu pensei em fazer vestibular, eu, na verdade, tinha duas ideias, jornalismo ou nutrição. Aí eu lembro que eu fiz uma pesquisa entre os familiares. O que eu faço? Jornalismo ou nutrição? Naquela época, que a gente está falando aí de 20 e tantos anos atrás, não é mesmo? Naquela época, a família toda faz nutrição, porque nutrição era algo que estava começando naquela época, e era uma profissão que, né, promissora e tal. E eu, não, eu acho que eu vou fazer jornalismo. Ela perguntou para todos e fez jornalismo. Um pouco teimosa, talvez. Então, eu resolvi fazer jornalismo, vim a Porto Alegre. Eu lembro que eu terminei o terceirão e eu já vim ao final do ano do terceiro ano, né, do ensino médio. Naquela época ainda, enfim... Eu tinha 16 anos, eu acho, na época, 16 para 17 anos. Vim a Porto Alegre, fiz vestibular, já passei em jornalismo. Aí me formei, já comecei a trabalhar, enfim. Meu Deus! E um ano depois de formada, fiz estágio na Secretaria do Meio Ambiente, fiz estágio com a saudosa Marley Soares na TV Guaíba, sim. Palavra de Mulher. Fui estagiária dela durante quase um ano, aprendi muito com ela, enfim, e entre outras coisas, também trabalhei na parte de marketing e comunicação de uma rede de surf shops na época, junto do Guga Esquifino, a Ângela Esquifino, queridos, aprendi muito com a família Esquifino, trago eles no meu coração também. E quando eu estava fechando um ano no marketing da Trópico e na Mastermind, abriu inscrições para o Caras Novas da RBS TV. Me lembro disso. E eu, assim, quando vi que tinha aberto as inscrições, porque desde que a gente está prestes a se formar em jornalismo, ou recém depois de formado, todos esperavam pelo Caras Novas. Principalmente quem almejava trabalhar com televisão. Então, quando eu soube, assim, eu me inscrevi, enfim, na hora. Pensava que seria uma grande oportunidade. Na época, a minha sogra, minha ex-sogra, né? Na época, disse, tu tens que fazer, é a tua grande chance e tal. Eu lembro que ela me incentivou muito, a Neuzinha. Um beijo, Neuzinha. Uma pessoa muito querida também na minha vida, enfim, que trago sempre na memória também. E, enfim, fiz a inscrição. Eram 4 etapas na época, uma seleção bem dura, assim, mais que vestibular até. Meu Deus. E consegui passar. Então, comecei a fazer os 4 meses de curso lá dentro da RBS, onde a gente aprende
muito mais do que na faculdade. Foi realmente prática, uma grande né? escola. Então, comecei a trabalhar, fazer o Caras Novas. Em seguida, me chamaram para fazer um programete que, na época, chamava Evolução Digital, onde a gente falava, então, sobre as novas tecnologias, a chegada da internet, os smartphones, essas coisas olha todas só. que, hoje em dia, parece que sempre existiram, né? Em nossas vidas. E assim eu fui progredindo lá dentro. Na época que a Rodaica saiu de licença maternidade, eu a Sim, me substituí no Papo Clipe, que era um programa diário ao vivo de música. Depois eu fiz por 5 anos o Rota 36, também estilo viagem, que depois foi remodelado e mudou de nome, mas era um programa de turismo. Muita gente acho que lembra de mim ainda daquela época. Às vezes eu estou no supermercado e as pessoas ouvem a minha voz. Ai, mas eu conheço essa voz aí, olha. Ai, tu é aquela do programa de viagem, mas por que a TV Com acabou? Sempre vem essa TV Com era uma pergunta. TV muito boa, né? Eu gostava, assistia bastante TV Com. Desculpa, eu engatei uma primeira Não, e saí não, falando. não, tem que Ai, falar, eu falo fala. demais. Mas, enfim, aí depois eu me casei com o Edu Liotti, né? Pai da Olivia e do Stefano. Na licença maternidade da Olivia, quando eu retornei à TV Com, já não tinha mais o programa de viagem, mas aí então tinha o TV Com Tudo Mais, e aí eu era repórter do TV Com Tudo Mais. E fiz muitas coisas. E, enfim, aí depois, quando a TV Com acabou, eu acabei... Eu me voltei muito para minha casa, para as coisas de casa, resgates de coisas que eu aprendi com as minhas avós, com a minha Dinda, com a minha mãe. Me voltei mesmo para o meu lar. Eu acho que foi uma época, apesar de ter sido difícil para mim, ter sido desligada, né, da TV Com. É que a gente tem que mudar, a gente para. E agora? O que eu faço? Porque até então foram 12 anos. E até então, meu complicado. primeiro e único trabalho com televisão, que sempre tinha sido o meu sonho, né? Então foi bem difícil. Mas eu acabei reunindo o meu amor pela comunicação através do vídeo e o meu amor pelas coisas manuais, os trabalhos manuais, a decoração, esse olhar, né, para o lar, para as coisas do lar, em um único canal, que é o Não É Má Ideia. Então, foi aí que nasceu o Não É Má Eu ia perguntar Ideia. como é que nasceu Não É Má Ideia. Nasceu daí. Nesse meu reinventar. De uma oportunidade. Depois de uma demissão, né, um desligamento. E isso acabou sendo muito bom. Hoje em dia, eu crio muito conteúdo, então Não É Má Ideia. O Não É Má Ideia também ficou por 3 anos na Band, que a minha ex-chefe da TV Com, que era a Cissa Kramer, que até hoje está na Band, agora está na Band São Paulo, inclusive, a Cissa, querida. E ela me convidou, então, para transformar o Não É Má Ideia num programa de TV. Para mim, foi o ápice, porque eu poder retornar à TV com um projeto que eu criei, não tem preço. Não tem preço. E aí, como é que foi parar na Zero? Na 0 Hora, então. Depois, então... que eu chamo Zero. Porque... A 0 Hora, revista Dona, uma revista da 0 Hora. Que como já conheciam, já sabiam do meu trabalho, acabaram me chamando, perguntando se eu gostaria de me tornar colunista. Dentro da revista Dona tem o Casa e Companhia, que antigamente já tinha sido um caderno também, uma revista, né? Mas hoje ele é um espaço dentro da revista Dona. E eles teriam, então, essa possibilidade de criar uma coluna onde eu mostrasse, então, esses tutoriais de faça você mesmo, incentivando, sempre inspirando as pessoas a colocarem a mão na massa, a ressignificar um objeto. Tu fala, eu digo assim, mas eu não sei fazer isso, eu não consigo fazer isso. Mas sabe que a gente tem que se experimentar. E não é tão difícil. Mas tu tem muito jeito para essa parte de mudar, sabe? Porque às vezes tu pintou esses tempos uma parede, não sei...
Não, foi do teu quarto. Uhum. Que tu pintou como é a guarda da cama, não sei o quê. Eu digo, mas como é que ela teve essa ideia maravilhosa? Sabe? Ficou muito legal aquilo. São muitas ideias. São muitas ideias. Não é uma ideia mesmo. Não é uma ideia. Isso aí. É muita coisa, são muitos tutoriais. A gente até... eu gostaria de conseguir ter mais tempo hábil para produzir mais conteúdo. Que eu acredito que o meu canal poderia estar ainda maior hoje, em termos de números. Porque a gente sabe que rede social, trabalhar com rede social não é fácil. Não, ou nem tu um pouco. cria intensamente, incessantemente, ou a gente sabe que o algoritmo nos passa a perna. E com o YouTube não é diferente. Eu acho que a única diferença é que o YouTube, mesmo que tu fique um tempo sem criar, sem postar, ainda assim tu não perde seguidores. Bem ou mal, tu continua ganhando alguns. Claro que se tu criar mais... Sim. Por exemplo, de domingo agora eu lancei o vídeo esse da floricultura, né? Do lavabo. Bem legal. E ele performou super bem, diferente do que vinha performando. Por causa da cor. Laranja. É a minha cor preferida. Não, e diferente também do algoritmo do Instagram, se tu não entrega, ele deixa de te entregar. Ele tem toda uma questão de recompensa que o YouTube não tem, né? Ele segura, porque ele não precisa do algoritmo ativo ali, né? Mas é engraçado, por exemplo, de domingo até agora de manhã, que eu estava olhando... E a gente ganhou, eu acho que uns 200 seguidores, novos legal. inscritos Nossa, no canal. é bastante. Por conta desse vídeo. É muito. É muito, eu fico, gente. Mas ficou de lindo fato, o vídeo, chocada. eu vi, ficou muito legal. Ficou. Aliás, eu acompanho sempre, Sim, né? Tudo sim. que tu faz, eu acho bárbaro. Eu não tenho coragem de fazer, mas eu acho bárbaro. Dá trabalho, Dá, mas é muito bom, é gratificante. Mas e a gente pegando toda essa questão da mudança de comunicação, né? Eu peguei uma parte ali, 30 a mais, tu pegou talvez um pouquinho mais também, do impresso, da TV, das linhas editoriais, de edição, de ter uma coisa mais longa para uma questão mais curta. Como jornalista e como comunicação, quais foram as estratégias que tu usou para estar sempre atualizada? Pois então. Como é difícil. Sempre. É sempre. É muito difícil. Como é que eu vou dizer? É complicado porque é tudo muito mais rápido, é muito mais intenso, mais frenético. Então, a gente tem que estar... E eu sou uma pessoa... Eu me considero uma pessoa muito tranquila, muito, né, zen. Assim, lá em casa, eu sempre digo que eu sou a pessoa mais tranquila lá de casa. E mais assim, então para mim às vezes é meio eu fico um pouco ansiosa com essa questão, me deixa mais ansiosa o fato de ter que estar ligada em tudo, em todos ao mesmo tempo. É complicado. E tem que entregar tudo com mais velocidade, né? Sim. Esses dias eu vi um vídeo no Instagram da Bru Fioretti, eu acho que da Bru Fioretti, que ela fala, eu me nego a entregar uma informação de 1 minuto e 30, porque tu não tem como entregar qualidade, tu não tem como entregar editoria, tu não tem como construir uma comunicação que seja congruente com o que tu quer dizer em pouco tempo, né? Eu tenho certeza que eu já sofro com isso, né? Por isso também essa questão toda da gente ter que se adaptar na qualidade em relação ao tempo. E além de tudo, tu ainda faz, eu não sei qual é o termo que se usa, mas que tu vai para as empresas, tu fala nos os eventos. Eu trabalho muito como mestre de cerimônias. Apresento muitos cerimoniais. Então, até agora, em função, né, disso tudo que aconteceu, muitos eventos cancelados, está complicada a situação. Mas, enfim, sabemos que vamos nos reerguer, gaúchos, guerreiros, aguerridos e bravos. Verdade. Nós vamos nos reerguer e o pessoal, né, de eventos está muito unido e engajado para fazer com que as coisas se retomem, que a economia gire e torne a Acho voltar. Que o último que tu fez foi da inauguração da loja da Picadilly, da igrejinha, né? Exatamente. É uma marca
Que até tu falaste da Bru Fioretti, eu tive a oportunidade de entrevistá-la num Caminhadas Piccadilly. Maravilhosa. Ela é muito, muito maravilhosa. Aliás, eu entrevistei muitas mulheres maravilhosas no Caminhadas Piccadilly, que acabou terminando também por conta da pandemia. Então, essas coisas Tu assim. caminhava ali pelo Moinhos de Vento, né? Também, é verdade. As gravações eram feitas muitas por ali. Enfim, cada série de episódios eles escolhiam uma locação bacana, assim. Né? E, nossa, Isabel Filardes, Ana Paula Padrão, a Bia Kern, do Mulher em Construção. Tu fizeste bastante, foram muitos episódios, muito legais. Ai, que legal. E eu ia te perguntar, com as tuas crianças, como é que elas te veem, essa mãe, assim? Porque o teu marido também fica junto contigo fotografando, filmando, né? Sim, o Edu é fotógrafo já fotografou em Zero Hora, já fez muitas coisas, já trabalhou com a Fernanda Zaffari, quando ela fazia coluna social na Zero Hora, sempre tinha... Não sei, tu deve lembrar bem, Mireia, aquela coluna que a Fê tinha, que sempre retratava uma personalidade, então tinha uma super foto da personalidade, e a Fê escrevia lindamente ali sobre a pessoa. As fotos, as imagens das pessoas, os retratos, geralmente eram feitos pelo Edu. Então, ele já fez nessa parte social, já fez muito moda. E a mais recente, nem tão recente mais, porque já tem mais de 20 anos, mas aí ele acabou se especializando e focando mais na fotografia de arquitetura. E isso também tem muito a ver com o que a gente faz no Não É Má Ideia. E o Não É Má Ideia, ele trouxe um ressignificado assim, de profissão, de se reinventar também para o Edu. Porque até então ele era apenas fotógrafo. E a partir do Não É Má Ideia, ele se tornou um filmmaker também. Então, sim, hoje ele faz a captação dos conteúdos também pra gente. Sem contar que é um exímio marceneiro, um exímio encanador, um exímio eletricista, um exímio marido, um exímio pai dos nossos filhos. Então, Não É Má Ideia, é muito nós. Muitas das ideias não são só minhas, né? São do Edu, do núcleo, exato. Que legal isso. E aí tem sempre a participação das crianças. Uma vez eu lembro, eu fui viajar por conta de um evento que eu fui apresentar em São Paulo, e quando eu voltei, eles tinham gravado um vídeo para o canal que eram as crianças customizando um macacão que eu usava, que eu uso até hoje, em muitas das gravações. Eles pintaram, eles encheram vários potinhos de tinta e pincel e coisas. Né? Ele forrou todo o nosso ateliê lá, pendurou um macacão branco. E aí as crianças, a Olivia e o Stefano, jogando tinta e tal, e customizando. Bom, até hoje eu visto o macacão, faz o maior sucesso. Eu levei o macacão para uma semana criativa de Tiradentes, que é um evento que acontece em Tiradentes, que é um evento de arquitetura, decoração, criatividade, que a gente já participou por 2 ou 3 anos seguidos. E eu levei meu macacão na mala e vesti o meu macacão lá. E todo mundo queria saber, né? Ai, que lindo, da onde é esse macacão? E eu, os meus filhos customizaram para mim. Isso não tem preço. É muito lindo. Né? E agora tu falando do teu ateliê, não sei se tu tem uma pergunta. Não, vai, que se eu tenho, eu me meto aí mesmo. Quando tu falou agora no teu ateliê, eu me emocionei muito, me emociono até agora falando, né? Da tua emoção depois da enchente, que foi a destruição, né? E aquilo, aquele teu desabafo foi tão tocante, porque tu estava muito, não é sentido, tu estava muito emocionada, muito mexida com aquilo. Como é que foi isso para vocês? Porque destruiu bastante coisa, né? Sim. No fim das contas, acabaram se encerrando as operações da Sambi. A Sambi é a marcenaria... A marca Sambi foi idealizada pelo Samuel Biron, que é um amigo nosso, enfim, e do qual o Edu, meu marido, e o Francisco, que é o melhor amigo do Edu, amigos de infância mesmo, que resolveram empreender juntos. E eles, então, se associaram ao Samuel, porque o Samuel está indo embora, morar fora do Brasil, junto da esposa.
E para que a Sambi não terminasse, não acabasse, eles resolveram se associar ao Samuel, enfim, para tentar dar seguimento à marca. Só que aí, na enchente, a marcenaria foi, né, abaixo da água. Né? Enfim, foi bem difícil, assim, entrar lá dentro, ver tudo, assim, tudo que foi submerso. Foi bem difícil, porque era um sonho no qual nós apostávamos muito, gostaríamos muito que tivesse dado certo, enfim. E aí acabou que o Samuel decidiu, então, e os guris, né, decidiram encerrar, então, a marca, fechar. Então. Porque o Samuel tá indo mesmo se mudar com a esposa, enfim. E aí o Edu e o Francisco estão seguindo por um outro caminho. Eles estão iniciando uma empresa mais voltada a móveis planejados. Então, estão empreendendo. Estão agora ainda... estão começando mesmo. Pensando no nome da marca. Já tem uma pessoa, a Carol Linhares, trabalhando em cima da nova marca. E, enfim, em breve teremos novidades. Vamos lançar essa nova marca no mercado, que é um mercado promissor, enfim, e é um mercado que o Edu tem muitos amigos, muitos arquitetos, né, muitos amigos. E o próprio Francisco, a família do Francisco era proprietária da livraria do arquiteto, que era dentro da Uniriter, se eu não me engano, por anos. Então, também é uma família que é muito reconhecida e muito querida por muitos arquitetos de Porto Alegre. E a gente sabe que é a partir deles que vem muitas demandas de projetos. Enfim, então a gente acredita muito. E é um projeto que tem tudo a ver com os teus projetos, tem tudo também a ver. Com os projetos de vocês, né? Sim. Então, tudo parece que conversa, né? Converge para isso. É muito bacana porque... Como não é uma ideia, tem muita gente que me pede, mas vem transformar alguma coisa aqui em casa, né? Mas vem fazer, né? Eu quero, vem me dar umas ideias. Vem. Então, também tem um pouco disso. Por exemplo, até o próprio irmão do Chico, o Inácio e a Bita, eles têm 2 filhinhas e eles vão se mudar agora para um apartamento. E eles querem um quarto diferente para as meninas. E aí, obviamente, vão entrar os móveis planejados da... Posso falar o nome da marca? Da Sophie, o nome da marca. E a marca traz as iniciais dos filhos do Edu e dos nossos filhos, né? S de Stefano, O de Olivia, F de Frederico e E de Eduardo, que o filhinho mais novo do Francisco é Eduardo. Então é Sophie, né? Que lindo! Sophie. Que legal. E também nos remete a algo de sofisticado e algo ao mesmo tempo leve. Sophie. Mas e inspiração de decoração normalmente vem de uma infância criativa, né? Ou de alguma referência familiar. Qual é o teu caso? Um misto de muitas coisas. Eu vivo... quando me perguntam algo que eu sempre falo para as pessoas, que as pessoas perguntam, como é que tu pode ser tão criativa? Eu acho que é porque eu faço um esforço. Eu tento olhar para os objetos, para as coisas, e nunca pensar que ele pode servir só para o que ele é realmente. Tipo, essa xícara, ela não é só uma xícara. Não serve só... Então, eu posso fazer um arranjo de flores, posso plantar uma suculenta, posso pegar um prato e colocar em cima e fazer um porta-bolo, porta-docinhos. Enfim, eu tento sempre exercitar dessa forma... de um modo que eu não olhe para aquele objeto só para aquilo. Eu sempre fico assim, não, mas o que eu poderia fazer com isso? Que não seja só a função dele normal. Isso é teu mesmo. É algo que eu aprendi também com o Não É Má Ideia. Porque o que acontece? Eu e o Edu, é muito engraçado, a gente visita uma ferragem e, para mim, ferragem é como quase entrar na loja da Piccadilly para ver um calçado novo. Entende? Eu adoro entrar numa ferragem, olhar para aqueles materiais eu adoro entrar numa loja brutos. Sabe, aqueles materiais mais brutos, aqueles materiais, sabe? E aí, tipo, formas diferentes, coisas. E aí eu fico sempre assim, o que eu podia fazer com isso e tal. Sempre fico, né? E aí botando na minha cabeça para pensar. E aqui no Sul, acho que aqui no Rio Grande do Sul não tem tanto aquelas...
como é que se diz? Tem muito nos Estados Unidos. Eu vejo aquelas ferragens, coisas antigas que as pessoas vendem aqui. Não tem quase, Sim. ou tem? Não, até tem. Tem? Tem. Tipo, uma coisa que é bacana também é visitar antiquários. Ah, sim. Muito legal aqui no centro, aqui por trás, aqui Sim, dessas tem. ruas, tem alguns antiquários que também é legal visitar. No próprio Brick da Redenção, aos domingos, tem uma feirinha ali que às vezes tem Objetos objetos bem interessantes, a preços muito acessíveis. E aí Tu olha um objeto e dali tu já fica olhando, isso aqui eu posso fazer isso. Eu acho isso incrível. Bárbara. Acho isso incrível, porque, por exemplo, se a gente for comparar criatividades, né? Por exemplo, eu olho um objeto e eu monto 10 conteúdos com um objeto, mas eu não consigo versatilizar ele. Então, como é engraçado essa questão da criatividade mesmo, né? Sim. De expor ele ou criar algo com ele. Então, eu acho lindo as diferentes formas de criar. Por exemplo, agora nesse projeto da própria floricultura, do lavabo da floricultura, tem muitas coisas que a gente ressignificou, mudou a função original. Por exemplo, a cuba da pia é um vaso de plantas mais baixo que a gente impermeabilizou, passou depois um verniz isolante com um acabamento acetinado para dar um certo brilho, trazer um pouco mais de sofisticação para aquela peça que é uma peça de barro, de cerâmica. A gente usou ela sobre um aramado, né, um suporte de metal que também é para o próprio vaso, mas que a gente adaptou ali para ter um detalhe a mais sobre a bancada. Aí o porta-papel higiênico a gente pegou um garfinho de jardinagem e virou ele para prender, para colocar o rolo. Então tem umas coisas assim, bem legal. né? A própria manta de bidim é um material que é usado para a gente fazer a drenagem nos vasos de planta. A gente coloca aquelas argilas expandidas, aquelas bolinhas embaixo, a manta de bidim e a terra para então plantar e a gente ter um vaso com uma drenagem que não que vai ajudar a planta e não, né, talvez apodrecer as raízes, enfim, quando não drena a água. E aquele material da manta de bidim, por exemplo, um dia eu olhei, eu encontrei um que era mais grosso, cinza, um tom de cinza bonito, sabe? E eu digo, ai, que material lindo, o que eu podia fazer com isso? Aí eu inventei, eu costurei um avental de jardinagem com a manta de bidim. Então eu fiz o aventalzinho, um bolsão, assim, aí eu usei para amarrar na cintura uma corda, mas também, assim, uma corda num tom clarinho, mais assim, claro. Mais cru, de algodão cru. Aí aquela corda, os bolsinhos, assim, aí já pintei um mar ali no cantinho para personalizar. Assim. E a manta de bidim, que fica muitas vezes lá escondida dentro dos vasos, que ninguém vê, se transformou num acessório que, para mim, para jardinagem, é super artista. E tudo isso está lá no Não É Má Ideia, no YouTube. Que loucura. E por falar em transformação e também em tempo, mas aqui todos esses objetos aqui de decoração hoje foram trazidos com base no que as gurias estudaram, né, sobre ti, os bookbox, as flores, e a gente sempre fala sobre o tempo, que é da Trevisan, junto com as Irmãs ao Decor, elas transformam qualquer ambiente, seja residencial ou comercial, apenas com objetos de decoração. Ai, que bacana. Sem tinta, sem obra, né? Com flores, com bookbox, com vasos, com aromas. O aroma também. Às vezes a gente pensa, né, num objeto grande, só que o aroma ele tem a sensação do cheiro, do aconchego, né? Traz memórias afetivas de infância, um bom aroma, um aromatizador de ambientes. Nossa, pode transformar realmente qualquer clima, qualquer espaço. Faz toda a diferença. Então, as Irmãs ao Decor trazem a cada episódio uma temática diferente, com objetos diferentes. Dependendo da pessoa que vem. Sempre o nosso temporizador, né? Amei. Que é o nosso significado desse episódio. Então, Irmãs ao Decor, todos os objetos que vocês veem aqui em todos os episódios estão disponíveis no site da Trevisan. E vocês veem, né, que sempre tem na minha frente, assim, 2 bookbox. Livro caixa. Livro caixa, né, gente?
porque eu gosto de colar, fazer minhas colinhas aqui para ninguém ver. Ela entrega. Muito bom. Mas tão lindo, adoro plantinhas, adoro os muranos também. Tão belíssimos esses muranos. Então, muito lindos. E nós temos também a Castella Mare, que é uma das nossas parceiras, uma vinícola completamente gaúcha, de Farroupilha, que faz todas eles nos trazem espumantes, os vinhos deles. Então, gente, marca gaúcha, tá? Deixa eu contar uma coisa para vocês. Um dos primeiros apoiadores do canal também foi a Castella Mare, do Não É Uma Ideia. Sim. Que legal! Quando eu lancei o Não É Uma Ideia, há 8 anos atrás, eles foram. A Castella Mare era minha parceira. Que legal! Sem contar que é uma delícia, É uma delícia, maravilhoso. Maravilhosa a qualidade. Inclusive, na festa, no evento de lançamento do Não É Uma Ideia, tinha Castella Mare. Eu sei, sempre muito bom. Tem também. E, gente, vocês sabem que todos os episódios, né? Eu tô com óculos diferentes, né? Hoje eu tô com marronzinho, né? Tudo da Centerótica, que é uma das nossas parceiras também. Centerótica, ó, visão maravilhosa. E estão para chegar novos, né, Mirê? Estão para chegar novos. Acompanha nas redes sociais. E o nosso último parceiro, que é o novinho, o bebezinho, é a Bevita. A Bevita é uma empresa de cuidadores. Eles cuidam você. Como é que tu diz que a gente se cuida? Como é que tu fala? Existem momentos... Não, durante toda a vida, ou nós estamos cuidando, ou teremos que cuidar. Né? Então, é uma empresa que ela é atemporal na linha de vida. Porque hoje a gente vai precisar de alguém para nos ajudar a cuidar de quem a gente ama ou de cuidar da gente mesmo, né? Então, a Bevita pensou isso. Ela tem vários locais do Rio Grande do Sul, né? Eu acho que tem em outros lugares... fora do Rio Grande do Sul, no Brasil. No Brasil. E se tu tá precisando de alguém que fez uma cirurgia, alguma coisa, liga para eles, eles providenciam nutricionista... fisioterapeuta, um cuidador. Então, a Bevita é uma empresa que está agora se posicionando bem ali no bairro Moinhos de Vento. E eles são do nosso bebê patrocinador. Eles entraram por último agora. Vocês viram que legal, ó. Muito bom. Maísa, olha, eu digo, isso parece um clichê, tá? Mas o tempo, ele voa, né? E eu acabei de falar sobre o tempo voa e a gente se perde e fala sobre várias coisas. Eu quero saber, assim, dentro de tudo que tu já viveu, dentro da tua carreira, falando sobre papéis da mulher, falando sobre relacionamento, falando sobre filhos, sobre carreira, sobre protagonismo, que a gente fala bastante sobre isso aqui, né? Qual foi o teu maior aprendizado até o dia de hoje? Nossa. Ai, que profunda essa pergunta. Bem, meu maior aprendizado... Primeiro, eu acho que foi quando eu me tornei mãe. Eu acho que foi das coisas mais transformadoras que aconteceram na minha vida. E é interessante, assim, observar a maternidade. Inclusive, é muito intenso. E é tão diferente um filho do outro também, porque primeiro veio a Olivia... E quando ela era bebê, ela tinha, né, essas questões, muita cólica e tal. A gente achava que aquilo nunca ia passar, né? Passa. E passa, e quando tu vê, ela é uma menina maravilhosa, que sempre foi muito madura, sempre se resolveu muito bem, assim, sozinha, e nunca... Aí, né, o Stefan daí completamente diferente. Ele é todo comunicativo, todo, né, queridão e tal. Mas, ao mesmo tempo, ele dá um trabalho. Querido, amado Stefano. Ele enfim, muito mas amado. a gente aprende todos os dias com eles. E assim, por exemplo, né, há 8 anos que eu criei o Não É Uma Ideia, né? Logo que eu saí da TV, foi aquele baque, assim, nossa, o que eu vou fazer agora? Eu tenho 2 filhos pequenos, porque na época a Olivia estava com, sei lá, 3 anos, 3 e pouquinho. Ela era bem pequenininha. E o Stefano tinha 8, 9 meses. Então, né? E aí eu digo, quer saber? Eu vou mesmo cuidar deles, olhar mais para eles, cuidar mais da nossa casa, do nosso lar. E aí, com eles, nesse momento é que eu tive o meu maior aprendizado e pude, então, olhar também mais para dentro de mim, para dentro,
meu núcleo familiar e, a partir dali, criar algo que hoje é o que também sustenta a nossa família. Sim. Não é uma ideia, a nossa criação de conteúdos, nossos patrocinadores. Legal, né? E Isso é então, muito bacana. eu acho que é dos meus maiores aprendizados. Sim. Essa reviravolta que a minha vida deu. E se a gente tira cargos e rótulos de quem nós somos, normalmente quando a gente se apresenta, a gente fala mãe, filha, profissional, profissão. Se a gente tirar todos os cargos e os rótulos, quem é a Maísa? Eu sou... Tu gosta de botar as pessoas na parede? Eu gosto disso. Eu acho que eu sou uma pessoa muito verdadeira, uma pessoa... eu não consigo mentir, assim, não consigo ser dissimulada, falsa. Eu acho que eu sou uma pessoa muito verdadeira, eu sou uma pessoa muito calma. Muito querida. Assim... eu tento sempre ver o lado bom da vida, das coisas. Por mais que, sei lá, esteja caindo aí o mundo, eu sempre gosto de acreditar que o sol tá lá atrás das nuvens. Isso é legal, né? Prestes a voltar a nos iluminar. E crença, assim, astrologia, espiritismo, religião, tem alguma coisa que te segura, assim, para tu fazer o que tu faz, ou para tu ter uma fé por trás? Deus, eu acredito em Deus, Jesus Cristo, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Sou batizada, sou luterana de criação, de batismo. O pastor luterano celebrou meu casamento também, então esse é o ensinamento que eu trago. Então, eu acredito muito em Deus, acredito muito na figura de Jesus Cristo e essa é a minha fé. Que legal, Muito né? bom, Muito muito bem, bom. né? A gente está com o tempo estourado? Estamos estourando já, mas eu não vou deixar de fazer mais 2 perguntinhas. É tu que vai fazer. Eu queria fazer uma. Tá, vai. Vai. A gente aqui não tem regra. É que eu te vejo nos eventos, falando com aquela desenvoltura, com aquilo, e eu fico pensando assim, eu acho que eu nunca vou ter aquela desenvoltura na frente de um público grande que tu está apresentando o evento, está representando aquela empresa, né? Como é que é isso para ti? Mireia, Porque tu faz muito isso. Faço bastante. E é um braço. Eu brinco assim que talvez eu tenha assim, Maísa lado A, lado B de Maísa. Lado A. Que é muito diferente, né? É muito diferente. Tem um Tanto que, assim, personagem? eu já busquei. Como assim, se fosse uma espécie, assim, né? Mas ambas são verdadeiramente verdadeiras igual. Da mesma forma. Assim. Porque tem a Maísa que tá ali, mestre de cerimônias, elegante, bem arrumada, unhas feitas, bem maquiada, cabelo arrumado, etc. E tem a Maísa que gosta de pintar parede, de lidar com a terra, de botar um macacão todo colorido, de andar sem maquiagem, com os cabelos, sei lá, um lenço no cabelo. Então tem esses dois lados, mas ambas são Maísas que eu amo ter construído. E amo poder levar essas duas Maísas. Então é como se fosse um teatro, tu é uma atriz que tu entra no papel. Entro naquele personagem. Talvez seja isso. Personas. Mas sabe, Mireia, que nem sempre eu subi no palco com toda essa segurança. No início, acontecia aquele frio na barriga, aquela coisa, nossa, aquela coisa de tu começar a falar e faltar o ar, sabe? Quando tá nervosa. Mas depois, com o tempo, acho que de tanto fazer também, acaba se acostumando. Sim, porque eu vejo que tu tem feito mais. E aí a gente pensa também e coloca em prática algumas técnicas, assim. Nunca olha muito pro olho das pessoas. Sempre olha pro fundo. Olha lá pro fundão e... Eu fiz um curso disso. Não, e eu acho que com o tempo a gente vai aprendendo que tem muito do saber, mas o fazer é o que te traz o saber, né? Então, uma coisa é o que tu sabe, outra coisa é o que tu faz, e tu vai aprendendo com o que tu faz, né? Exato. Mas agora sim. Tá, ok. Fico quietinha, então. E aqui a gente traz essa pauta, assim, sobre as gerações, né? Sobre o quanto a gente tem uns aos outros para ensinar e também para aprender, né? O quanto eu aprendo muito com a Mireia,
ela aprende muito comigo, eu aprendo muito contigo, tu aprende muito com a Mireia e é o ciclo de aprendizagem. Então, a pergunta que a gente está fazendo nesta temporada específica, nesta segunda temporada, para todos que sentam aqui é: idade é ou não é documento? Ai, não é documento. Eu acho que a idade está muito mais aqui dentro do que propriamente, né, o externo aparenta. Eu acho que a idade, a juventude, as pessoas, eu acho que está tudo mesmo, tudo na cabeça, tudo no coração, no que a gente sente, na forma que a gente quer expressar. Eu acho que a idade não limita. E eu vou repetir só mais uma. Ah, tu pode. Tá, não, agora vai tu. Não, fala, já terminei a minha pergunta para ela. Tá, e agora sim, em poucas palavras, e agora sim a última. Significado de sucesso. Sucesso? Eu acho que sucesso é ter uma família, todos com saúde, é ter a possibilidade de trabalhar, é ter a possibilidade de criar, é ter a possibilidade de estar aqui fazendo essa troca gostosa com vocês, poder falar das coisas que a gente construiu ao longo da vida, olhar para trás, para essa trajetória e não sentir vergonha de nada, de nenhum dos passos que tu tenha dado ao longo desse caminho. Eu acho que isso é sucesso. Muito bem! Muito bom. Sabe o que é sucesso para mim? O quê? Toca. Mas que prazer, que alegria, que honra te receber. Esperamos te receber em muitas outras temporadas, né? E poder conversar sobre muitos outros assuntos também. Sim, tem vários. Hoje foi bem resumidinho, assim, né? Sempre parece ser, né? Sim. Então, gente, assim, não é uma ideia, é algo que a gente tem que pensar. Maísa Bonissoni, como mestre de cerimônias, ela é o máximo. E Maísa Bonissoni, como pintora, transformadora, é o máximo também. São duas Maísa Bonissoni. E Maísa Bonissoni sentada aqui conosco é o máximo também. Ai, ela é muito querida, eu adoro ela. Ai, que amor! Obrigada, gurias. Obrigada, Maísa. Amei estar com vocês. Muito obrigada. E parabéns por esse projeto lindo. Idade não é documento. Não é. E hoje a gente vai ficando por aqui com o 4º episódio de Idade Não é Documento e voltamos semana que vem sem spoiler. Sem spoiler. Pra vocês. Beijo.